E nós combatemos isso com o ensino de Jesus, que disse: você tem o que comer, o que beber, o que vestir, fique satisfeito. Não fique desejando coisas altíssimas, é o que ensina a palavra de Deus. Não fique desejando enriquecer, isso pode trazer prejuízo a você. Você pode começar a fazer coisas que não deveria fazer, até pecar, para poder conseguir enriquecer. Então, muito cuidado com essa cobiça. Conclusão: a lei expõe e condena os nossos pecados, porém o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Então a lei expõe, mostra, revela o nosso pecado. É ali o padrão de Deus, padrão santo. E nós não conseguimos cumprir esta lei. Então essa lei vai fazer com que nós reflitamos: eu estou condenado, eu não mereço a salvação, não mereço nada de Deus, eu preciso de um Salvador. E então vem a graça de Deus e nos revela o Salvador, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele mostra: olha, aqui está a solução. Jesus, ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas doenças, nossas iniquidades, nossas maldições. Ele morreu em nosso lugar. Então você, pela fé, recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então você é perdoado pelos seus pecados, é justificado diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você deseja essa justificação, esse perdão, vamos orar agora juntos. Vamos fazer a oração e você pede perdão a Deus pelos seus pecados. E acredite, Jesus levou sobre ele os nossos pecados, iniquidades, doenças, maldições, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu o pecado, venceu o diabo. Então você aceite a Jesus como Senhor e Salvador agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti agora. Arreglando o loite currente, força clara, contarre, cuxere, macheg. Ó Pai querido, tu trouxeste, o Senhor trouxe o recurso que nós necessitávamos. O Senhor trouxe teu Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar, para levar sobre ele tudo de ruim que o ser humano tinha. Pai querido, em nome de Jesus, salva, Senhor, agora essas vidas que se chegam a ti, arrependidas pelos seus pecados, e que neste momento aceitam o teu Filho Jesus como único Senhor e Salvador, e acreditam que ele morreu por nós e que ele ressuscitou, está vivo para todo sempre, assentado à tua direita, onde intercede por nós. Pai querido, em nome de Jesus te agradecemos. Abençoa poderosamente, Senhor, aqueles que estão ouvindo, estão assistindo, e faze com que, Senhor, cada dia mais eles possam, Senhor, alcançar mais santidade, mais separação para ti, que cada dia mais se esforcem por combater o pecado, para agradar a ti, para estarem mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao nosso questionário agora. Esse questionário, ele está pronto toda quinta-feira à noite, que está aí com as perguntas falsas e verdadeiras. Está também com os lugares aí para completar em branco. Então toda quinta-feira você pode pegar no nosso site ou em outros sites. Vamos então às respostas verdadeiras. Aqui nós trazemos apenas as respostas verdadeiras do questionário. Então primeiro aí, dentro do texto áureo, para completar. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Dentro da verdade prática, número 2 aí, para completar. A lei expõe e condena os nossos pecados, porém o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Agora, dentro aí da introdução, pergunta número 3. O que Jesus ressaltou no Sermão do Monte sobre os preceitos morais da lei? Que os preceitos morais da lei são eternos e imutáveis. Parte número 1. Os propósitos da lei. Pergunta número 4. O que é o decálogo? Então, literalmente, o termo significa 10 enunciados ou declarações. Ele foi proferido por Deus no Sinai, mas também escrito por ele em 2 tábuas de pedra. O decálogo exprime a vontade de Deus em relação ao ser humano. É, na verdade, um resumo da lei moral de Deus. Pergunta número 5. Quais os principais objetivos da lei divina? Complete. Então, a lei foi dada por Deus a Israel com os seguintes objetivos. Prover um padrão de justiça. A lei entregue pelo Senhor a Moisés é um padrão de moralidade para o caráter e a conduta do homem, seja ele judeu, seja ele gentil.
a identificar e expor a malignidade do pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, isto é, fosse devidamente conhecida. Pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, o conhecimento pleno da transgressão. A lei não faz do ser humano pecador, mas faz com que ele se reconheça como um transgressor. Ela expõe a malignidade do pecado, mas, ao mesmo tempo, aponta o caminho da sua expiação pela fé em Deus através dos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo. Revelar a santidade de Deus também. O Senhor revela a sua santidade por intermédio da lei mosaica. E de igual forma, em um novo pacto, ele revela a todo mundo o seu amor através do seu Filho Jesus. A lei foi dada por Deus para conduzir a humanidade a Cristo. Parte 2, aí, os 10 mandamentos. Pergunta número 6. Qual o primeiro mandamento e qual o seu significado? Então, não terás outros deuses diante de mim. Neste primeiro mandamento, Deus se revela como o único e verdadeiro Deus. Naquela época havia entre as nações falsos deuses. Um exemplo disso é o Egito, onde o povo de Israel estivera por 430 anos. Nossa adoração e culto devem ser dirigidos somente ao único e verdadeiro Deus. Não devemos cultuar nem os anjos, nem os homens ou quaisquer símbolos. O primeiro mandamento da lei, reafirmado no Novo Testamento, foi a respeito da adoração somente a Deus. Pergunta número 7. Qual o segundo mandamento e qual o seu significado? Então, não farás para ti imagem de escultura. Aqui Deus proíbe terminantemente o uso de imagens idolátricas. Deus é Espírito, disse Jesus. Então, não há como adorá-lo por meio de imagens. Querer adorar Deus por meio de imagens visíveis é falta de fé, pois Cristo é a imagem de Deus. É abominação ao Senhor a idolatria, ou seja, ter ídolos e ser idólatra. Na vida do crente, um ídolo é tudo que ocupa o primeiro lugar em sua vida, em seu coração, em seu tempo e em sua vontade. Esse ídolo pode ser acúmulo de riqueza, a busca pela grandeza, pelo sucesso, pela fama. Pode ser também a busca pela popularidade, pelo prazer desenfreado. Há muita gente da igreja se arruinando espiritualmente por causa dos ídolos do coração. Pergunta número 8. Qual o terceiro mandamento e qual o seu significado? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus representa Ele mesmo, sua divina natureza, seu infinito poder e seu santo caráter. Este mandamento, portanto, diz respeito à santidade do Senhor. Tomar o nome do Todo-Poderoso em vão é mencioná-lo de modo banal, profano, secular e irreverente. Pergunta número 9. Qual o quarto mandamento e qual o seu significado? Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado era um dia de descanso e de adoração a Deus. O termo sábado vem do hebraico sabá, cessar, interromper. Em Gênesis 2:3 está escrito que Deus descansou, literalmente cessou, no sentido de alguém interromper o que estava fazendo. A expressão lembra-te, usada pelo autor do versículo 8, indica que o sábado já fora dado por Deus no princípio e que já era observado para descanso do trabalho e adoração a Deus. É importante ressaltar que no Novo Testamento não há um só versículo que ordene a guarda do sábado como um dia fixo santificado para descanso e adoração ao Senhor. O sábado foi dado como um sinal de pacto do Sinai entre Deus e Israel. Assim, o sábado assinala Israel como um povo especial de Deus. A respeito dos demais mandamentos, não está dito que eles são sinais. Para nós, o princípio que permanece é um dia de descanso na semana para nosso benefício físico e espiritual. Parte 3 é a continuação dos mandamentos divinos. Pergunta número 10. Qual o quinto mandamento e qual o seu significado? Então, honra teu pai e a tua mãe. Honrar é respeitar e obedecer por amor à autoridade dos pais e com eles cooperar em tudo. É o primeiro mandamento contendo uma promessa de Deus, para que se prolonguem os teus dias. Pergunta número 11. Qual o sexto mandamento e qual o seu significado? Então, não matarás. No original, o termo razar equivale a matar o ser humano de modo doloso, premeditado e planejado. Esse mandamento ressalta a sacralidade da vida humana como dádiva de Deus. Há também aqueles que matam o próximo no sentido moral, social e espiritual mediante a mentira, a falsidade, a difamação, a calúnia, a maledicência e o falso testemunho. Atualmente, há muitos que foram atingidos mortalmente em sua honra e praticamente morreram. Pergunta número 12. Qual o sétimo mandamento e qual o seu significado? Não adulterarás. Este mandamento do Senhor está vinculado à sacralidade, pureza e respeito absoluto ao sexo, ao matrimônio e à família. O adultério é um ato sexual ilícito e pecaminoso de um cônjuge com outra pessoa estranha ao casamento. Enquanto a lei condenava a prática do ato, o Novo Testamento vai além, condena os motivos ocultos no coração que levam ao adultério. Portanto, mais que condenar o ato praticado, Deus espera que em todo o tempo dominemos nossos desejos e nos submetamos ao domínio do Espírito Santo. Pergunta número 13. Qual o oitavo mandamento e qual o seu significado? Não furtarás.
Furtar é apoderar-se oculta ou disfarçadamente daquilo que pertence a outrem. Isso abrange toda forma de desonestidade, de mentira, de ocultação, por palavra e por atos. É preciso respeitar os bens dos outros, ter honestidade e pureza nos atos, no viver, no agir e no proceder. Pergunta número 14. Qual o nono mandamento e qual o seu significado? Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento do Senhor trata da nossa honestidade e sinceridade no uso da palavra em relação aos outros. Falso testemunho é falar mal dos outros, acusar e culpar injustamente, difamar, caluniar, mentir. Pergunta número 15. Qual o 10º mandamento e qual o seu significado? Então, não cobiçarás. Este mandamento é o respeito ético a tudo que pertence aos outros. Isto abrange o controle e o domínio dos apetites da alma, dos impulsos, desejos e vontade do crente. Cobiçar é querer o que pertence a alguém. Querer as coisas dos outros é um desejo insano que precisa ser debelado. Conclusão, pergunta número 16 para completar. A lei expõe e condena os nossos pecados. Porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Glória a Deus, aleluia.